letra B é que vai mudar tudo que você aprendeu até agora. Por quê? Quando a decisão interlocutória for impugnável para o mesmo tribunal. Lendo assim parece inofensivo, né? Olha que coisa mais fofa. Gente, quando for impugnável para o mesmo tribunal, ela é recorrível de imediato. Que coisa mais fofa. Aí você vai pensar o seguinte. Na vara do trabalho, lembra da grávida? Inesquecível. E ela se supera, cada vez é pior. A grávida pediu reintegração. Certo? E foi deferida. Caberia recurso ali? Não. Não caberia recurso. Tá? Mas imaginem vocês que no TRT começou aqui um mandado de segurança. Pode começar no TRT? Pode. Quando a autoridade coatora for quem? O juiz do trabalho ou o próprio TRT. Né? O próprio TRT, o desembargador ou o servidor. O desembargador tem que estar no regimento interno, vocês sabem, né? Pela Constituição é juiz de segundo grau. Às vezes essas besteirinhas assim caem, então tem que estar muito ligado. Eu pedi uma liminar nesse mandado de segurança e foi deferida. Liminar, que não tem nada a ver com a grávida. Esquece a grávida. É outra coisa já. Aqui foi uma liminar que foi deferida. Ela é deferida por quem? Pelo colegiado ou pelo relator, geralmente? Geralmente pelo relator, de forma monocrática, que é ele que recebe em primeiro lugar. Qual é a natureza jurídica de um deferimento de liminar? Qual? Decisão interlocutória. E agora é recorrível? A gente aprendeu que antecipação, tutela e liminar não é recorrível. Mas não é recorrível na vara. No TRT ou no TST é recorrível? É. Porque existe um recurso que leva a decisão monocrática para o colegiado, que é o agravo regimental. Então, quando a decisão for impugnável para o mesmo tribunal, ela é recorrível de imediato, sim. E geralmente ela é impugnável para o mesmo tribunal? Sim, ela é. Por quê? Quem é a instância? O relator ou o colegiado? Quem é a instância do TRT e do TST? O colegiado. Então, eu vou ter um recurso que vai sair da liminar, deferida ou indeferida, do relator, que é uma decisão interlocutória, para levar para o colegiado. Que isso seria uma decisão monocrática e interlocutória, que eu vou levar para o colegiado através de um agravo regimental. Kelly, mas como que eu fundamento isso? Existe uma orientação jurisprudencial, que é a 69 da SDI 2, que ela vai falar sobre a fungibilidade recursal. A SOJ não é tão conhecida assim não, mas vocês precisam saber. Ela vai dizer assim, olha, quando existe um indeferimento de um mandado de segurança ou de uma ação rescisória pelo relator, o correto é você impugnar via agravo regimental. Né? E aí ela vai falar numa fungibilidade que eu vou trazer mais tarde para vocês, para não assustar agora. Mais ainda, né? Tá todo mundo bem? Família tá legal? Tá tudo bem, né? Não, pois é. Então, vocês conseguem enxergar que é diferente no tribunal da vara? Quando o juiz defere ou indefere a liminar,
que é podia ser qualquer decisão interlocutória, estou dando um exemplo, tá, gente? É irrecorrível. Só que quando chega no tribunal e ela é impugnável para o mesmo tribunal, ela torna-se recorrível de imediato. Porque a instância não é mais só monocrática, ela é colegiada. Eu posso trazer essa decisão aqui monocrática agora para o colegiado. Então ela é passível de recurso para o mesmo tribunal. Ou seja, ela é transformada em recorrível. Vocês viram esse princípio, né, da recorribilidade já? Em princípios com a professora Maria da Graça, né? Então a gente, quando fala em princípio da irrecorribilidade, traz essas exceções. E a última exceção, que é a mais cobrada no concurso de vocês, essa é top, tá? É uma das coisas mais cobradas da FCC. Quem faz questões anteriores sabe bem do que eu estou falando. Vejam só, essa questão envolve competência territorial e recurso. Por quê? Onde que eu ajuizo a minha ação? No local da prestação de serviço. Beleza. Ainda que tenha sido contratado em outro lugar, ainda que tenha sido contratado no estrangeiro. Aí a tua banca ama. Kelly foi contratada em Maceió, a sede da empresa é em São Paulo, filial no Rio e trabalhou em Brasília. Onde é que a Kelly é juíza? Brasília. Não ama assim, né? Ama. É top. Beleza, mas trata-se de incompetência relativa. Se não suscitada, prorroga-se. Ou seja, eu trabalhei em São Paulo, mas eu vim morar aqui no Rio de Janeiro e ajuizei aqui no Rio. Tá certo isso? Tá certo? Trabalhei em São Paulo, certo? Mas vim morar aqui e falei, eu vou ajuizar aqui mesmo no Rio. Tá certo? Não. Mas eu posso ajuizar? Vai que cola, né? Se ninguém suscitar nada, vai prorrogar, não é isso? Beleza. Só que o danado do réu apresentou uma exceção de competência em razão do lugar. Aí o juiz falou assim, Kelly, você trabalhou mesmo no Rio? Eu falei, sim, excelência, trabalhei. Concorda comigo que a decisão dele de enviar essa ação para São Paulo é uma decisão interlocutória? Ele não vai extinguir o processo, certo? E vai caber recurso de imediato, por quê? Rio, primeira região, São Paulo, segunda região. As regiões são diferentes. Se fosse região igual, teria recurso? Não. Por exemplo, trabalhei em Petrópolis. Petrópolis tem vara do trabalho, não tem? Tem, que eu já fiz uma audiência lá. Petrópolis, trabalhei em Petrópolis e vim aqui para o Rio de Janeiro morar. Vou ajuizar aqui no Rio mesmo, aqui na capital. E aí o juiz considerou a exceção e enviou, a decisão dele é de enviar para Petrópolis. Tem recurso de imediato agora? Não. Por que não? Petrópolis é qual região? Faz parte do Rio de Janeiro? Sim. E Rio de Janeiro faz parte do Rio de Janeiro? Sim. Então, quando forem regiões iguais, não tem recurso. Regiões diferentes têm recurso. Fechado? Então, só para vocês relembrarem esse princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. E a quarta questão que não está na súmula, mas que Carlos Henrique traz no livro dele e a banca também entende dessa forma e eu acho muito plausível. Incompetência absoluta. Incompetência absoluta. É a quarta? É a quarta que não está na súmula. Quarta que não está na súmula. Se perderam, meninas? Não? Complicado o recurso? Porque às vezes sua maneira de falar parece dar uma chacoalhada no nosso... na maneira como a gente já está acostumado, e aí parece que a gente não ouviu falar da coisa, mas sabe, quando fica calma, a gente vai puxando. Calma, vai dar tudo certo.
É só pegar essa súmula, claro que é difícil, né? Não é uma coisa fácil. E cada um tem um método de explicar, não tem jeito. Mas quando for impugnável para o mesmo tribunal, é recorrível. Então, basicamente, quando você tem decisões interlocutórias em tribunais, monocraticamente, tem recurso. Porque vai ser impugnável para o mesmo tribunal. Você vai levar uma decisão monocrática para o colegiado, né? Por quê? Decisão interlocutória dificilmente é colegiada. É difícil enxergar isso. Geralmente é monocrática, né? Essa é a diferença. E aqui no TRT, se tiver exceção de competência, enviar para TRT distinto, tem recurso. Mesmo TRT não tem recurso. Essa quarta exceção, como eu falei para vocês, ela não está na súmula. Mas vejam só. Imaginem vocês que um juiz receba uma ação de prestação de contas de um sindicato seletista, tá? E aí ele vai olhar assim e vai dizer, olha, eu sou incompetente para julgar isso. Tá, essa decisão dele está certa? Sou incompetente para julgar prestação de contas de sindicato. Tá certo ou errado? Errado. Quando a Constituição fala que a Justiça do Trabalho é competente para julgar sindicato versus sindicato, sindicato empregador e vice-versa, também julga questões sindicais do próprio sindicato da prestação de contas ou de impugnação de chapa, né? Sim. A gente está acostumado só com reclamação trabalhista? Não. Impugnação de chapa, contribuição, está na modinha agora os sindicatos ajuizarem ação para cobrar contribuição que não é repassada. Contribuição sindical, né, dependendo da situação, contribuição confederativa, assistencial. Então, essa ação é na Justiça do Trabalho. A ação de impugnação de chapa, de prestação de contas, se o sindicato é seletista, é na Justiça do Trabalho. Agora, se for um sindicato de servidores públicos, é na Justiça do Trabalho? Não é, porque nós não julgamos servidores públicos. Mas vejam só, imagine que ele ajuizou uma ação de prestação de contas do sindicato. E aí o juiz fala assim, ó, eu sou incompetente para julgar. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando ele diz que é incompetente e a decisão dele é para mandar para outra justiça que não a do trabalho, qual é a natureza dessa decisão? Decisão interlocutória ou sentença? Ele extingue ou ele só manda para outra justiça? Ele não extingue, ele só manda. Tanto que o CPC vai dizer que os atos que não sejam decisórios são aproveitados. Então isso é uma decisão interlocutória. É passível de recurso? Essa é. Essa é a quarta exceção. Porque manda para outra justiça. Aí Carlos Henrique vai dizer, ela está sendo terminativa na Justiça do Trabalho. E como eu tenho plena consciência que é a competência da Justiça do Trabalho, eu recorro para deixá-la aqui. Então, essa é a quarta exceção que, apesar de não estar na súmula, esse é o posicionamento de Carlos Henrique, né? Que é, mais uma vez eu falo para vocês, é adotado pela banca. FCC, quem vai fazer é FCC. Também RO, recurso ordinário. Juiz de primeiro grau, né? Decidiu de forma a enviar essa ação para outra justiça, recurso ordinário de imediato. Excelências, essa ação é na Justiça do Trabalho. Nós temos competência para julgar questões sindicais, isso está na Constituição Federal, artigo 114. Então, deixa essa ação na Justiça do Trabalho, porque nós temos competência para julgar. Beleza? Então, é a quarta exceção que não está na súmula. E se a banca perguntar assim para vocês, sentença sempre é passível de recurso? Sentença que extingue sem julgamento do mérito é recorrível? O
empregado não foi para a audiência, arquivou, extinguiu sem mérito. Cabe recurso? Cabe. Eu lembro de uma questão que caiu na FCC que dizia assim, é passível de recurso. Aí colocava aquelas questõezinhas, A e B tá certo, B e C. Uma delas era assim, perguntava se a sentença que extingue sem julgamento do mérito pode ser recorrida. Pode? Pode. Pode. Pode ser recorrida. Sem mérito, pode ser recorrida. Você vai dizer, Kelly, não é comum. Porque quando o empregado falta na audiência, o que acontece? Você desentranha os documentos e ajuiza de novo, não é assim? Sim, não é comum, mas é possível recurso? É possível. Sentença, então, é sempre recorrível? Eu posso dizer isso, afirmar? Sentença no processo do trabalho é sempre recorrível? Não. Por que não? Homologatória de acordo. A sentença homologatória de acordo não é recorrível. Para as partes, só para a União. Né? Artigo 831. Então, o despacho não é recorrível. Decisão interlocutória depende. E sentença sempre com exceção da homologatória de acordo. Certo? Esse é o princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Ó, eu coloquei aqui a súmula, a 214, né? Tá aí no material de vocês. Beleza. Outro princípio também complexo, um pouquinho complexo, é o princípio da fungibilidade recursal. Claro. A sentença homologatória de acordo não cabe recurso para as partes? Somente para a União. Para a União, qual é a súmula? É o artigo 831, parágrafo único. Aí você vai conjugar com a súmula 259, tá? Por quê? O artigo vai dizer, olha, não tem recurso, certo? Mas as partes podem impugnar via ação rescisória, que é a súmula 259. Muita gente confunde isso, por quê? Porque o CPC vai dizer que o acordo não pode ser impugnável via ação rescisória, né? Mas nós temos súmula própria, posicionamento próprio. Então, depois vocês deem uma olhadinha lá e a gente vai trazer isso em ação rescisória também, vamos rever isso. Beleza, esse princípio aqui, por que é importante? Olha como as coisas se encaixam aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Princípio da fungibilidade recursal. Carlos Henrique coloca também um outro sinônimo, conversibilidade. Tá? Se cair assim na prova, conversibilidade, fungibilidade recursal, basicamente a mesma coisa. Fungibilidade significa aceitar o errado como se fosse o certo. Eu costumo dizer, quando eu dou aula de recursos, que os nossos recursos são muito certinhos. Dificilmente você vai ter dúvida na interposição de um recurso trabalhista. Sabe, é bem assim, olha, quando você está com dor de cabeça, toma tal remédio. Dor de dente, tal remédio. É muito assim o recurso trabalhista. Nós temos, depois dessa aula, vocês vão ter também essa consciência. Claro, os que já estudam têm bem essa consciência. Mas cada um serve para uma coisa. Nós temos apenas duas possibilidades de fungibilidade. Só duas. Por quê, gente? Para ter a fungibilidade, quais os requisitos que eu tenho que ter? Inexistência de erro grosseiro. De erro grosseiro. Dúvida objetiva. E prazo recursal compatível, que é a teoria do prazo menor. Então, para que eu aceite o errado como certo,
eu preciso ter inexistência de erro grosseiro, e eu vou trazer para vocês possibilidades de erro grosseiro, dúvida objetiva, estou com dúvida aí, e prazo compatível, que alguns chamam isso aqui de teoria do prazo menor. O que prevalece é o prazo menor. Beleza. Então vejam só. Eu vou trazer para vocês essas duas exceções. Uma está na súmula 421, que eu pus para vocês no material, e outra está na OJ 69 da SDI 2. O resto vai ser erro grosseiro. Ai, Kelly, mas tem a instrumentalidade do processo, veio mais forte no novo CPC. Sim, gente, mas tem coisa que é impossível. Impossível aceitar como certo. Tá? Vejam só. Imaginem vocês, vou começar pelo errado, que não pode ter fungibilidade. Pode falar. São cumulativos? São cumulativos. Perfeito, cumulativos. Olha só. Imaginem vocês o seguinte. Lembra que eu falei ali, ó, qual é o caminho natural do processo? Da vara para o TRT, para o TST. Daqui para aqui é o quê? Daqui para aqui é o quê? RR. Se a ação começa no TRT, qual é o recurso para o TST? RO. Tudo bem? Todo mundo consegue entender isso? Nesse segundo caso aqui, se eu interpusesse recurso de revista ao invés de RO, seria possível a fungibilidade? Não. É erro grosseiro. É erro grosseiro. É impossível. Lembra que eu falei? Só existe possibilidade da revista se a ação começar na vara. É exatamente esse caminho que você tem que percorrer. Claro que eu vou explicar para vocês no recurso de revista, mas o recurso de revista vem do recurso ordinário. Do acórdão em recurso ordinário, está na lei. Do acórdão em recurso ordinário caberá recurso de revista. Claro que na execução é diferente, eu vou explicar. Mas essa aqui é a regra. Se uma ação começar no TRT e você interpuser RR para o TST, é erro grosseiro, não tem fungibilidade. Não tem. É impossível a fungibilidade. É erro grosseiro. Outra coisa importante. Quando eu digo assim para vocês, quem já tem aí, já estudou a matéria, ou mesmo quem não estudou, o agravo de instrumento é um recurso bem específico. E ele serve para quê, esse agravo de instrumento? Quando houver o trancamento de um recurso para tentar destrancar. Só que quem trancou esse recurso principal que eu estou querendo destrancar? O juiz ACO ou a de quem? ACO. Ó, eu tenho o juiz ACO, que é quem vai receber. E o juiz A de quem é quem vai julgar. Certo? Essa ação aqui começou na vara. Onde eu vou interpor o meu recurso? Na vara ou no TRT? Na vara. Onde? Na vara. Na vara. Concorda, Lília? A ação começou na vara. Onde que eu vou interpor meu recurso? Na vara. Quem é o meu juiz ACO? A vara. O juiz da vara. Beleza. Se ele denegar seguimento ao meu recurso ordinário, trancar, ó a prisão aqui, ó. Cabe o quê? Gravo de instrumento. É a chavezinha, credo. A chavezinha. Não tá não. Eu achei bonita. A grávida não, mas a chave eu acho bonitinha quando eu faço. O aluno meu disse uma vez que parecia um dinossauro. Ó, a chavezinha para tentar destrancar a cadeia aqui é o RO. O RO tá onde? Na cadeia. Foi trancado. Por quê? Pelo juiz ACO. Quem foi o juiz ACO? Da vara, porque a ação começou na vara. Para destrancar, eu vou usar o agravo de instrumento.
Só quando o juiz ACO tranca. Se o RO não tivesse sido trancado, tivesse subido para o adquém, certo? E o adquém, quem vai receber primeiro? O relator ou o colegiado? O relator. Se o relator tivesse denegado o segmento, jamais seria agravo de instrumento, ok? Jamais. Por quê? O agravo de instrumento é só quando quem trancar? O ACO. Só o ACO, mais ninguém, só o ACO, mais ninguém. Se fosse o adquém na figura do relator, seria um agravo regimental. Quando eu falo assim, gente, trancar recurso, quer dizer, ele viu que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. Vocês conseguem enxergar isso? Beleza. Aí, se eu disser assim para vocês, esse recurso subiu para o TRT, está no TRT, ele está lindo, não foi trancado. O relator falou, tá lindo esse recurso, tá a coisa mais linda do mundo, e foi para o colegiado julgar, certo? O colegiado não conheceu o recurso. Ou seja, não preencheu os pressupostos, denegou o segmento ao recurso, não julgou o mérito. O que cabe daqui? O colegiado não conheceu o recurso. Em grau de recurso ordinário. O que cabe? Recurso de revista. É colegiado. E é um acórdão em recurso ordinário. O que o advogado do Banco do Brasil faz? Estou falando porque é público, pode entrar no site do TST e está lá. Não estou denegrindo a imagem de ninguém. Da decisão do colegiado, ele me interpõe um agravo de instrumento. É erro grosseiro ou não é? Muito. Caberia agravo de instrumento aqui? Nunca. Somente se quem tivesse trancado? O ACO. Eu já estou no adquém e o pior, eu estou no adquém colegiado. É o colégio, é o grupo, é um acórdão. Jamais caberá agravo, qualquer tipo de agravo de decisão colegiada. Nem de instrumento, nem nominado, nem regimental. Jamais caberá agravo de decisão colegiada. Nem de instrumento, nem regimental, nem nominado. O TST sumulou. Tirando o agravo regimental, ele sumulou. Mas eu coloco para vocês o agravo de instrumento também. Ele só colocou o agravo regimental e o nominado, ó. OJ 412 da SDI 1. Agravo interno ou agravo regimental, interposição em face de decisão colegiada. Não cabimento, erro grosseiro. Aqui, ó. É incabível o agravo interno ou agravo regimental contra a decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se exclusivamente a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas. Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro. Vejam que a súmula só vai colocar o agravo nominal, o agravo interno, né? Opa, tá aqui. E o agravo regimental. Quem está colocando agravo de instrumento não é o TST, não. Sou eu, para você lembrar. Não cabe agravo de instrumento de decisão colegiada, gente. Agravo de instrumento é de decisão do ACO. Podia ser Podia ser do TRT também. Sim, poderia. Poderia. Imagine que foi um recurso de revista. E aí, onde é que eu interponho a minha revista? Quem é o ACO da revista? TRT. Na figura do presidente. Ele denegou segmento ao meu recurso. É monocrático?
É a có da revista? Cabe agravo de instrumento? Cabe. Não é só vara, não pense assim, não é só vara, tá? Então, OJ 412 da SDI 1 é incabível agravo interno ou agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se exclusivamente a impugnar a decisão monocrática nas hipóteses previstas e inaplicável no caso o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro. A gente começa pelo erro grosseiro, ou seja, tudo que você não pode fazer, tá?